Fala, povo bonito, lindo e cheiroso e cheio da unção de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, a graça e a paz. E vamos lá, gente, sem mais delongas, vamos para João capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essas perguntas como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinou-se novamente e escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estavam. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu também te condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Agora do versículo 12 até o versículo, deixe-me ver aqui, 30, nós vamos falar sobre que Jesus, a luz do mundo. E o versículo 12 diz assim: Jesus continuou a dizer à multidão: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Desafiaram-no os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é válido. Jesus então respondeu: Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo os padrões humanos, e eu a ninguém julgo. Se, porém, na verdade julgo, as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho. Estou com o Pai que me enviou. Na sua lei está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu sou um que testifica de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: Onde está teu pai? Respondeu Jesus: Não me conheces nem a meu Pai? Se vós me conheceis, também conhecereis a meu Pai. Ele disse essas palavras ensinando na área do templo, no lugar do gasofilácio. Contudo, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Uma vez mais, Jesus disse: Vou retirar-me, e vos me buscareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Disseram-lhe os judeus: Por acaso irá ele matar-se a si mesmo? É por isso que diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Ele, porém, continuou: Vós sois de baixo, eu de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu vos disse que morrerei nos vossos pecados. Se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Perguntaram-lhe: Quem és tu? Respondeu Jesus: O que já vos disse desde o princípio. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouve, digo ao mundo. Eles não entenderam que ele lhe falava do Pai. Por isso Jesus disse: Quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou quem digo ser, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo ele dito essas coisas, muitos creram nele. Agora do versículo 31 até o 59, nós vamos falar de que Jesus, o libertador. Preste atenção. Disse Jesus aos judeus que criam nele: Se permaneceres no meu ensino, verdadeiramente serei meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora,
O escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sei que sois descendentes de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazeis o que ouviste de vosso pai. Responderam eles: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se fosses filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Todavia, procurai matar-me, homem que vos disse a verdade que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras de vosso pai. Protestaram então eles: Nós não somos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Disse-lhe Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e aqui estou. Eu não vim por mim mesmo, mas foi Ele quem me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podes ouvir a minha palavra? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Pode algum de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouves é que não pertencem a Deus. Então responderam os judeus: Não temos razão em dizer que é samaritano e que está possesso de demônio? Disse Jesus: Eu não estou possesso de demônio, mas honro o meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha própria glória, há quem a busca, e ele é o juiz. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram os judeus: Agora sabemos que estás possesso de demônio mesmo. Morreu Abraão e também os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu e também os profetas. Quem pensa que és? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós disseste que é vosso Pai. Certamente vocês não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram os judeus: Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus escondeu-se e retirou-se do templo. A minha oração nessa hora, meu querido, é que o Senhor te desperte, para que você tenha mais fome, mais curiosidade, mais sede pela palavra, que você tenha mais, que Ele crie mais dependência em você pela palavra dEle, pela presença dEle, que você seja inundado, que através desses testemunhos, dessas palavras de Jesus, você seja fortalecido em nome daquele que te amou primeiro, Jesus Cristo de Nazaré. Tenha um ótimo dia, fique na paz e até amanhã. Amanhã nós vamos falar da cura de um cego de nascença no capítulo 9 de João. Deus abençoe. Tchau, tchau.